Fala, turminha! Aula ao vivo começando agora. Quarta-feira às 7 horas da noite do nosso dia 13 de agosto de 2025. Hoje, raio-x de tórax parte 2. Então, hoje eu vou falar sobre algumas patologias ainda no campo do pulmão, ainda coisas do pulmão, que o raio-x avalia, que o raio-x é muito bom para a gente tomar uma conduta, para a gente fechar um diagnóstico, para a gente avaliar o paciente como um todo. Lógico que junto do quadro clínico, né? Lembrando que todo exame complementar, ele deve ser interpretado junto do quadro clínico. Porém, a nossa aula, ela é basicamente sobre imagem. Então aqui não é uma aula de raciocínio clínico, nem uma aula de uma doença específica, é aula de raio-x. Então é assim, eu mostro o raio-x, eu digo o que é que tem e pronto. Então, o que define o que você faz com o paciente não é o raio-x. O que define é a clínica. Isso não vale só para raio-x, tá? Por exemplo, vou dar exemplo, eletro. Se você faz um eletro no paciente e vem uma taquicardia ventricular, uma TV, você faz o que com o paciente? Depende. Se ele não tem pulso, é PCR. Aí você tem que desfibrilar, aquele choque, massagem, droga, enfim. Se ele está com pulso, mas está instável, é cardioversão elétrica sincronizada. E se é uma TV monomórfica, um paciente estável, você pode fazer adenosina ou tentar cardioverter com amiodarona ou com lidocaína. Então assim, veja que é o mesmo ritmo, porém, 3 condutas diferentes. Por quê? Porque o que define é realmente a clínica. Então aqui no raio-x é a mesma coisa. Quando a gente está diante de um raio-x, o que define o que a gente faz com o paciente é realmente a clínica dele. Porém, é de extrema importância que a gente saiba ver raio-x, que a gente saiba ler raio-x. Então, semana passada, o que foi que a gente falou? A gente falou das características do raio-x normal, que eu falei tudo isso aqui. Se você não assistiu semana passada, não perca, assista. Quem é aluno do conhecimento de emergência, está a aula na plataforma. Quem não é aluno, a aula está no YouTube, então não tem nem desculpa. A gente falou de várias radiografias, de vários padrões, de várias coisas, até a parte da atelectasia. Falamos das atelectasias, enfim, muita coisa. Semana passada foi bem intenso. Se você não assistiu, assista. E essa foi a última radiografia da aula. Então, uma radiografia que mostrava uma atelectasia de lobo médio aqui nessa região. Cadê? Deixa eu botar aqui. Ó, uma radiografia que mostrava uma atelectasia de lobo médio aqui nessa região, né? Que é essa parte triangular. E uma atelectasia de lobo inferior nessa região aqui. Beleza. Você lembra disso? Tudo joinha, né? Deixa eu só colocar para apagar aqui. Deu. Só um segundo, tá, turminha? Acho que a gente acabou aqui. Só um segundo aqui, pronto. Beleza. Então daqui a gente parte, tá? Deixa eu ver se quem tá ao vivo aqui. Marcelo Torres, Simone, Denise, Rayana, vamos embora. Galera, é muito importante que vocês que estão ao vivo falem, tá certo? Digitem no chat, mandem reações, porque a gente vai matando um a um. Ok. Então lembrando que quando a gente vai avaliar raio-x, a gente avalia basicamente o pulmão, se está com a transparência boa ou não, se está bilateral, ou seja, o padrão é bilateral ou de um lado só, se está simétrico, a gente avalia o mediastino tanto em largura quanto em aspecto, a gente avalia o subcutâneo e a gente avalia o abdômen. Pronto, só é isso para avaliar, não tem muito o que fazer não. O negócio é o que vem nessa avaliação, né? O que vem nessa avaliação é o que geralmente dificulta a nossa conduta. Eita, deu uma travada aqui no PowerPoint. Só um segundo, esse PowerPoint me faz raiva, viu? Vou ser sincero com vocês. Esse PowerPoint me faz uma raiva tremenda, meus amigos. Cadê a última radiografia que eu mostrei para vocês? Só um segundo, tá, turma? Esse PowerPoint decidiu que hoje ele vai tirar meu juízo, mas eu não vou deixar ele tirar meu juízo. Eu vou tirar o juízo dele. Vamos embora. Primeira radiografia do dia. Vamos lá. Pô! Já na tua frente, já na tua tela, um raio-x bem feio, né? Você olha assim, meu Deus, o que é isso? Vamos lá. Vamos começar pelo que não tem alteração. Você sabe que aqui não tem alteração, né? Abdômen não tem alteração.
Abdômen não tem alteração. Tudo bem, ok. Subcutâneo não tem alteração nenhuma. A alteração está entre pulmão e mediastino. Tudo bem. Aí vamos olhar o pulmão. Quando você olha o pulmão, você percebe que o pulmão ele não está com a transparência normal. É para ele ser bem mais preto do que isso e a trama vascular só chegar no máximo até metade do pulmão. Até aqui assim, ó. Beleza. A trama vascular, a congestão dele passa dessa metade. E você percebe que é um padrão, turma. E você percebe que é um padrão bilateral. Concorda comigo? Então, o que tem de alteração aqui é bilateral. Veja que nós temos nessa área, aqui basicamente, uma que a gente chama congestão. Esse é o padrão clássico de congestão em asa de morcego. É uma congestão ao redor do brônquio. Você vê que o paciente está aqui, ó, olha a traqueia dele, o brônquio direito, o brônquio esquerdo aqui. E aí toda essa área ela fica mais densa. Bem mais densa no brônquio e menos denso à medida que vai se afastando o brônquio, ou à medida que vai se afastando para o pulmão. Ou seja, distal é bem mais escurecido, ou seja, é um aspecto, entre aspas, normal, na parte distal do pulmão, bem distal. Mas nessa parte mais central não tem transparência de pulmão normal. Então, o que é que a gente, olhando essa radiografia, o que é que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que isso aqui é um padrão clássico de congestão em asa de morcego. Ou seja, é uma congestão, um padrão de consolidação, um padrão bem mais denso. Você vê que não tem derrame pleural, aparentemente. Pode ser que tenha um derramezinho aqui, ó. Deixa eu pintar. Só um segundo. Meu Deus, esse PowerPoint tá horrível. Toda vida que eu tento marcar ele trava. Bora lá. Você vê que aqui, ó, pode ser que tenha um derrame pleural aqui, mas aqui não. Perceba que existe uma diferença entre esses dois seios costofrênicos. Esse bem mais denso do que o outro lado. Pode ser que aqui tenha derrame. E perceba que a congestão à direita perilar é maior do que a esquerda, mas na esquerda ela se estende mais para a parte distal. Outra característica aqui dessa radiografia é o seguinte. Outra característica dessa radiografia é o seguinte, turma. Nós temos uma cefalização da trama. Perceba que a trama ela tá mais cefalizada assim, ó, mais para cima, né? Isso aqui é coisa de insuficiência cardíaca, tá, turma? Esse raio-x aqui é um raio-x de um edema agudo de pulmão, tá? Clássico edema agudo de pulmão. Então, vamos voltar. Nós temos aqui uma consolidação perilar, uma congestão perilar em asa de morcego com um aparente derrame pleural à esquerda, em base esquerda. Nós temos basicamente isso. Oxi, peraí. Só um segundo, turma. Deixa eu voltar para cá. Aqui, certo? Então é isso que nós temos. Sim, vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Ok. Alguma dúvida em relação a essa radiografia? Sim ou não? Contorno cardíaco ruim de ver. Edema agudo, Denise falou. Exatamente. Edema agudo de pulmão, Denise. Esse edema agudo ele pode ser decorrente de uma insuficiência cardíaca aguda ou pode ser um edema agudo de pulmão hipertensivo, sem um componente de IC muito grande, só uma descompensação de hipertensão mesmo, pela pressão muito grande, o líquido extravasa. Ou pode ser alguma outra reação transfusional, qualquer coisa desse tipo. Mas assim, pode ser aquela variação de altitude quando o paciente faz o edema, mas em relação, de maneira geral, é um edema agudo de pulmão. A causa é mais difícil de saber se você não tem uma clínica. E perceba também que tem um acesso venoso central aqui em subclávia, que a gente vai falar na próxima aula, tá? Mas a gente tem um acesso venoso central aqui na subclávia, ó, descendo, né? Bem clássico. Tranquilo de ver também. Deixa eu ver se tem... Alguém tem alguma dúvida em relação a esse raio-x aqui? O próximo é bem parecido, ó. Mesma coisa. Mesmo padrão. Aqui é o seguinte. Quando você tem uma radiografia como essa, bem clássica, de um coração que você não consegue delimitar, alterações simétricas, um coração que aparentemente é grande,
com bastante congestão ao redor dos cílios em asa de morcego. Isso aqui é clássico de edema agudo de pulmão. Eu botei outra imagem justamente por isso. Então, pele, que alterações nós temos nessa radiografia? Parece que o coração meio que acaba aqui, ó. É o que tá me parecendo. Peraí. Ele começa aqui, ó. Rapaz, esse PowerPoint tá me fazendo uma raiva grande hoje, viu? Mas ele não vai me vencer. Eu não vou deixar ele tirar a minha paciência. Até aqui, ó, mais ou menos. Então é um coração bem grande, né? Aí você percebe que tem o quê? Veja que nós temos um padrão. Aqui essa parte é até pulmão normal, ó. Normal, né? Percebe, turma? Que essa parte aqui é toda pulmão normal, ó. Nessa que eu tô pintando aqui, ó. É toda pulmãozinho normal, entre aspas. Aqui essa parte também tá normal. Então todas as alterações, além de serem simétricas, elas são nessa área daqui, ó. Nessa área daqui. Área de congestão perilar, simétrica, em consolidação. Por que é consolidação? Veja que você consegue ver toda a árvore brônquica descendo aqui, ó. Deixa eu dar até um zoom aqui, ó, para vocês. Vou dar um zoom para vocês darem uma olhadinha, ó. Preste atenção aí, ó, turma. Isso é, se o PowerPoint me deixar, né? Aqui, ó. Perceba que o brônquio, ele vem descendo aqui, ó. Desce aqui um, desce aqui outro. E ao redor dele tem bastante congestão. Então isso daí a gente definiria como também, Denise, um edema agudo de pulmão, tá? Beleza? Deixa eu só apagar essas tintas aqui. Meu Deus, esse PowerPoint está me fazendo uma raiva muito grande hoje. Vamos embora. Beleza. Ó. Esses dois padrões aqui são dois padrões clássicos de edema agudo de pulmão, tá? Se todo mundo entendeu até aqui, digita EAP no chat, que aí eu passo para a próxima patologia. Vai lá. Então, como a gente descreveria esse raio-x? Eu vou colocar aqui, ó. Congestão perilar simétrica mais cardiomegalia. No caso desse raio-x, mais pequenos derrames pleurais bilaterais. Eu descreveria assim também. Deixa eu ver se tem o que mais. Mais cefalização de trama, né? Mais cefalização de trama vascular. Coloquei agora no chat, leia o chat aí, como eu descreveria essa radiografia que está na tela de vocês. Então, congestão perilar simétrica, cardiomegalia, pequenos derrames pleurais bilaterais e cefalização de trama vascular. São todas características de paciente cardiopata. Beleza, você entendeu aqui? Tudo bem. Então, esse raio-x clássico de edema agudo de pulmão, acho que todo mundo já pegou alguma vez na vida ou já viu de alguém. Porque isso é bem comum. A vantagem disso daí também é porque quando você começa a tratar, ele enxuga rápido, viu, Denise? Simone? Ariana? Enxuga rápido isso aí. Faz vasodilatação, faz furosemida, coloca na avenida, corrige a causa base e melhora bem. Próxima radiografia. Essa daí tá fácil, né? O que temos aí, turma? 3 segundos para vocês falarem. Rapidinho no chat. O que é que tem aí? Clássico, né? Raio-x é basicamente saber o que é normal. E veja que o pulmão esquerdo está normal. Tamanho normal. Seios claustrofrênicos e cardiofrênicos normais do lado esquerdo. Transparência pulmonar normal. Trama vascular normal. Não tem consolidação, não tem congestão. Do lado direito nós temos basicamente a metade do pulmão. Ou o terço inferior. Obliterado. Obliterado. Veja aqui, eu vou desenhar aqui, ó. Peraí. Eita, peraí, só um segundo. Aqui. Veja o seguinte. Tudo isso aqui é pulmão. Peraí, viu? Tudo isso aqui é pulmão normal. Normal. Ok. Agora, daqui para baixo já não é normal. Era para ele fazer isso aqui, ó. Para ele fazer essa cavazinha. Peraí que eu desenhei todo troncho. Era para ele fazer essa cavazinha aqui, ó. Certo? Mas não faz. Tudo isso aqui está alterado. Isso daqui, com essa densidade, eu vou perguntar para vocês.
Isso aqui é homogêneo ou heterogêneo, essa densidade aqui de maneira geral? Quando você olha para ela soa mais como uma densidade homogênea ou heterogênea para vocês, essa densidade aqui? Homo ou hétero? Vocês acham que essa densidade aí ela soa mais como homo ou como hétero? Quando você tem uma densidade muito homogênea assim, Denise, ou é líquido, ou é atelectasia, ou é uma pneumonia muito, muito lascada que já tem um derrame associado, coisa do tipo. Mas assim, de maneira geral, ou é líquido ou é atelectasia. Aqui, pele, você acha que é líquido ou atelectasia? Pela transição da imagem, é líquido, tá? Pela transição. Por quê? Porque a gente não tem uma delimitação exata de onde começa e de onde acaba. É por aqui. A atelectasia é mais bem marcada. É mais bem marcada. Isso aqui é um derrame pleural clássico. Derrame pleural de médio volume à direita, tá? Derrame pleural clássico. Certo? Então, essa nossa primeira radiografia sobre derrame pleural é bem clássica. Veja aqui. Nós não temos seio cardiofrênico marcado nem costofrênico. Está obliterado todo esse espaço por uma radiopacidade de intensidade homogênea. Então a gente diz que isso aqui é o quê? Um derrame pleural. Beleza? Tá aqui ele aqui, ó. Ele era... Ok. Primeiro derrame pleural foi fácil, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sinal do menisco, parábola. Não sei. Parábola de não sei de quem. Ah, tem esse daí, tem esse sinalzinho do menisco. Mas esse sinal do menisco às vezes não aparece não, Denise. Quando é um derrame melhor delimitado, que está realmente se estendendo da parte anterior para a posterior, ele aparece mesmo. Por quê? Porque ele pega daqui do anterior e vai lá para o posterior. Aí ele faz como se fosse um meniscozinho assim, ó. Entendeu? Mas às vezes não. Às vezes não faz não. Ótimo comentário. O que é que tem nesse raio-x? Vamos lá, o que é que tem nesse raio-x? A alteração desse raio-x que vocês notam é o quê? Vamos lá. Qual alteração esse raio-x tem? Esse é mais discreto, tá, turma? Esse é um pouquinho mais discreto. E aí? Ó aqui, ó. Um derrame pleural na base esquerda. Olha aqui o derramezinho, ó. E aí quando eu boto para comparar os dois é que vocês conseguem ver melhor, né? Que um seio tá bem marcado, o outro tem um pequeno derrame pleural aqui. Lógico que isso aqui é inexpressivo, né, turma? É um derrame muito pequeno, mas assim, é necessário treinar o olho clínico, treinar o olho, porque nem todo derrame vai ser grande como aquele derrame da foto passada, né? Como aquele derrame da foto passada. Isso aqui é um derrame pleural também. Beleza? Deu para enxergar o derrame? Muito discreto, Simone falou. Exatamente, é muito discreto. Mas a nossa função é o quê? Ó, vou ensinar para vocês de novo. Vamos lá. Vamos olhar o raio-x. Como é que você olha o raio-x? Olha o pulmão todinho, de maneira geral. Densidade boa, densidade boa. Dos dois lados, beleza. Depois eu olho o seio cardiofrênico e o costofrênico, dos dois lados. Todos ok? Todos ok. Parênquima normal, com os seios bem marcados. Depois eu olho o mediastino. Acabou-se. Não tem muito o que fazer, não. Todas as alterações de pulmão, a gente consegue flagrar dessa forma. Olhando a densidade geral, comparando um lado com o outro, olhando os seios cardiofrênicos e costofrênicos. Grande parte das alterações de pulmão a gente flagra por isso aqui, viu? Vou ser sincero. A gente flagra observando as marcações dos seios cardiofrênicos e costofrênicos bilaterais. A gente observa bastante isso aí. Ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui de cara você olha pulmão, aqui é pulmão normal, né? Quando você olha seio cardiofrênico e costofrênico, alterado. Pronto. Matou a charada. Então aqui se resume a isso, tá? Beleza? Vou passar para o próximo slide, isso é, se o PowerPoint deixar. Tomando água para não dar aquela pedra no rim, né, turma? Bora lá. Foi. Próximo. O que é isso aí? De lado é... Vocês lembram disso aqui? Aqui é a famosa posição de Laurel.
É um decúbito lateral, você bota o paciente deitado do lado de um derrame, coloca os raios lá para irem na horizontal e aí você consegue visualizar pequenos derrames. Por exemplo, Denise, nesse paciente aqui, ó, se você fizesse o Laurel, botava ele deitado do lado esquerdo e aí você ia flagrar esse derramezinho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Olha aqui o derrame, ó. Deixa eu pintar esse derrame. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Aí ele, quando você bota ele na posição de Laurel, aparece o derrame. Você tá em dúvida, aí você bota o cara de lado, decúbito lateral, do lado do derrame e faz o raio-x. Chama posição de Laurel. E aí você flagra o derrame. Tá dando pra enxergar direitinho o derrame aí, né? Beleza? Tranquilidade. Posição de Laurel, utilizada para pequenos derrames. Próxima. Eita, peraí, deixa eu tirar o zoom aqui. Então nós vimos esse derrame pleural, esse outro, próximo. Eita, menino, olha, coisa bonita. Pele, o que é isso? É um brocotoma que está entrando no pulmão? O que é isso? Veja aqui, o que foi que eu falei para vocês como é que a gente analisa pulmão? Olha a densidade geral do pulmão, tá boa? Densidade geral do pulmão tá boa. Tá. Seios cardiofrênicos e costofrênicos. Opa, tem um negócio aqui. Esse seio cardiofrênico tá até marcadinho. Agora o costofrênico não tem. Não tá marcado. Beleza. O seio costofrênico não está marcado. O seio costofrênico esquerdo. E parece que tem uma imagem que aparentemente é muito densa, né? Tem uma densidade até relativamente alta. Aqui, ó. Tem uma densidade até relativamente alta. Eita, peraí, só um segundo, viu, turma? Mas aí tá dando pra ver um pouquinho, né? Eu tô tentando ajeitar esse... Peraí, só um segundo. Deixa eu tirar essa tinta aqui. Ó, aqui, ó. Tem essa imagem aqui que oblitera o seio costofrênico esquerdo. Galera, essa imagem tem uma densidade mais homo ou hétero? Vocês acham que essa imagem é mais homogênea ou heterogênea? Vocês acham? Hein? Vocês acham que é mais homogênea ou heterogênea? Denise disse que acha que é homogênea. Alguém acha que é heterogênea? Mais homogênea, né? Também concordo. É uma imagem mais homogênea. É densa ou pouco densa, Denise? Denise, Simone, Rayana. Vocês acham que a densidade dela é muito densa ou pouco densa? Compara com a parte mole, tá? Compara com o mediastino. Você comparando com o mediastino, ela é muito densa ou pouco densa? Vocês acham o quê? Muito ou pouco? É muito densa, né? Então é uma imagem homogênea, de uma densidade alta, densidade de parte mole homogênea. Rapaz, isso aqui pode ser uma neoplasia, um tumor, alguma coisa, ou pode ser um derrame loculado. As duas coisas, tá? Um derrame loculado, que eles chamam. Então, como é que eu descreveria? Eu descreveria assim, ó. Um borramento ou uma obliteração do seio costofrênico esquerdo, tá? Você falaria isso. Com o quê? Ah, a pele tá borrada. Tá borrado com o quê? Você tá borrado com uma imagem em forma de cúpula ou em forma arredondada, você podia colocar, de base pleural, ou seja, a imagem ela não tem uma base no diafragma, ela tem a base pleural, ó aqui, ó, como se ela fosse assim, ó, entendeu? Com base pleural, projetando-se para o pulmão, você poderia colocar, tá? Projetando-se para o pulmão, para dar essa ideia. Vocês têm essa ideia também de que ela está se projetando para o pulmão? Ela é como se ela nascesse da parede do tórax e se projetasse para o pulmão, aqui, ó. Isso aqui é um derrame loculado, pode ser, né? Um derrame loculado ou pode ser uma neoplasia, tá? Tranquilo. Pela densidade, parece um derrame, um empiema, como o Denise falou. Parece pus, velho. Pus fica desse jeitinho no derrame. E como ele está loculado, ele não vai obliterar tanto o seio cardiofrênico. O seio cardiofrênico ainda dá para ver alguma coisinha dele, porque está loculado aqui em cima, né? Se ele tivesse sem ser loculado, talvez a gente tivesse essa obliteração total, como nessa imagem aqui, ó. Como nessa imagem aqui, tá? Então, são imagens que a vida nos ensina. Então, isso aqui é um derrame pleural loculado. The next step. O que temos aqui? Aqui o grau de dificuldade já aumentou um pouco, tá?
que é que eu tenho aqui, turma? O que é que eu tenho aqui, turma? O que eu tenho nessa imagem? Pneumotórax. Beleza. O que mais? Só isso? Pneumotórax está fácil de delimitar, né? Pneumotórax, turma, é ar entre a parede torácica e o pulmão. Por quê? Porque entre a parede torácica e o pulmão só tem uma membranazinha, então eles são colados. Olha o pulmãozinho como é que tá aqui, ó. Isso aqui é o pulmão, ó. Aqui é o pulmão. Isso aqui é o pulmão do paciente, dá até pra ver aqui direitinho, ó. Isso aqui tudo é ar, ó. Tudo é ar. Isso é um pneumotórax. Tá até pra ver a linha. Bem certinho aqui, ó. Mas olha o que é que tem aqui embaixo, ó. O que é isso aqui, Denise? Simone, Rayana. O que é isso daqui? Ó. O que é isso aqui? Nada? Zero boi. Isso é um derrame pleural, tá? Olha aqui o derrame, ó. Dá até pra ver o nível dele. Obliterando o seio o costofrênico aqui, ó. Então isso é um derrame pleural mais um pneumotórax. Isso é um hidropneumotórax que a turma chama. Hidropneumotórax. Provavelmente isso aqui foi, sabe o quê? Eu não vou arriscar porque não tem fratura, mas eu acho que isso aqui foi uma pancada do lado esquerdo. Isso aqui deve ser sangue. E a pancada também ocasionou o pneumotórax. Se eu fosse chutar, eu chutaria num trauma. Não lembro desse caso clínico não, mas eu acho que é trauma. Mas interessante porque, olha aqui, ó, bem delimitado o derrame, né? Bem delimitado. E veja que o pulmão ele tá mais expandido um pouquinho que o normal, né? Pulmão não, assim, o tórax. E é um pneumo grande, tá? Porque tudo isso daqui é ar, ó. Tudo isso aqui é ar fora do pulmão. E só isso daqui é o pulmão, velho. Só essa tainha de coisa aqui, ó. Tive um caso como esse esses dias. Vou já explicar pra vocês. Beleza. Próxima imagem. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Um novo pneumotórax, né? Nós temos aqui, ó, o pulmão bem delimitado aqui, ó. Eita, deixa eu pintar melhor, porque tá horrível. Nós temos o pulmão. E aqui eu tenho o ar, né? Aqui tudo é ar, ó. Certo? Isso aqui tudo é ar. E aqui é o pulmão, ó. Isso aqui é o pulmão, tá? Perceba que, ó, onde é que tá o coração, Denise? Ó aqui, Denise, Simone, ó, Rayana, ó o coração aqui, tá vendo, ó? Coração tá. Traqueia. Brônquios. Vocês acham que esse pneumo, ele é hipertensivo ou hipotensivo? Ou hipotensivo, ó. É um pneumo que desvia o mediastino, sim ou não? Sim ou não, Denise, Simone, Rayana? É um pneumo que desvia o mediastino, sim ou não? Denise falou, é hipertensivo. É, exatamente, Denise. Estão vendo aí? Desviou tudo, né? Aqui você tem, ó, vamos lá. Traqueia, coração. Coração tá aqui. C de coração. Mediastino aqui. Aqui tudo isso é mediastino. Isso daqui é pulmão. Pulmão é isso aqui. Que eu tô pintando agora. Isso daqui é ar. Certo? Então veja que essa imagem, ela mostra muito bem essa disposição das estruturas. Um coração que está desviado, uma traqueia que está desviada, um pulmão que tem um pneumotórax que está sendo comprimido, no caso, por um pneumotórax com a base no diafragma, né? A base do pneumotórax é aqui no diafragma, ó, e ele sobe. Então é isso. Beleza? Interessante, né? Essa imagem é bem interessante. Próximo. Denise, aí tem que gabaritar, viu? Tem que gabaritar. O que é que eu tenho aqui? Vamos lá. Rayana, Priscila. Rayana, Priscila. São duas pessoas, né? Rayana e Priscila. Olha o que é que eu tenho aqui, ó. Vai pra cá. Primeiro, eu tenho um pneumotórax, né? Eu tenho um pneumotórax. Olha o pulmãozinho aqui bem marcadinho, né? Pneumotórax. E eu tenho um derrame pleural. Então eu tenho um hidropneumotórax, né? Olha o pulmãozinho bem marcadinho aqui, né? Esse ficou bonitinho, viu? Geralmente, turma, ele não fica homogêneo assim não, tá?
O pulmão não fica redondinho assim não, no pneumotórax, mas nesse caso ficou, interessante. Então vê que ele fica bem mais comprimido, não tem trama vascular na parte distal, ou seja, é só ar mesmo, escuro. E aqui nós temos o derrame pleural, nível hidroaéreo. Aqui eu chutaria também um trauma. Chutaria um trauma. Acho que deve ter sido uma pancada que ele levou, não sei. Chutaria um trauma. Olha esse outro aqui, ó. Pronto. Grande parte dos derrames, dos pneumotórax fica assim, turma. É assim, ó. Perceba como é que fica o pulmão. Ele não fica homogêneo, não. Veja que eu vou desenhando o pulmão, tá? Vamos lá. A impressão que eu tenho é que ele começa aqui, ó. Ó. Que ele começa aqui, ó. Vamos desenhando aqui. Começa aqui, ó. Aí ele faz assim. Aí vem pra cá, né? E acaba aqui, ó. E isso aqui tudo é ar. Isso daqui que eu tô pintando é ar. Isso aqui tudo é ar. Vamos dar um zoom pra gente dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Vamos ver se eu tô certo. Ó o pulmão aqui, ó. Percebe, ó? Pulmãozinho aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Até aqui. Olha a linha dele aqui, ó. Então isso aqui tudo é o pulmão. Tá? Beleza? Todo mundo tá dando pra... E parece que já tem a telectasia junto do pulmão já espremido. Já o pulmão tá bem espremido. Isso aqui tudo é a telectasia. Boa, Denise. Ótimo, ó. Isso aqui tudo é uma telectasia grande. Lembra que eu mostrei essa telectasia em faixa semana passada? É justamente isso aí. Muita força, a telectasia mesmo. Bem clássica. Ótima observação, viu, Denise? Perfeito. Aqui é uma telectasia grande também. Duas grandes porções de atelectasia, né? Aquele negócio, o pulmão colabou, né? É muita pressão. Beleza? Próximo. Outro pneumo. Esse aqui tá bonito também, né? Esse tá bem marcado, né? Pulmãozinho aqui, bem redondo. Então, se eu fosse desenhar o pulmão, seria mais ou menos aqui, ó. Né? Você nota aqui, ó. E o resto é ar. Isso aqui tudo é ar. Ar. Tudo é ar. Pneumotórax. Uma das coisas que a gente não pode deixar passar na emergência. De jeito nenhum, minha benção. E agora? O que é que tem nesse raio-x? Aqui lascou, viu? Aqui é difícil, velho. Esse raio-x é difícil. Mano, é difícil esse raio-x. Aqui passa batido em muito olho. Principalmente se o raio-x for ruim. E aí? Bora desafiar agora. Rayana, Simone, Luciana, Bárbara, Alan. Tem o que aí nesse raio-x? Vocês que estão ao vivo aí, ó, com a gente. O que tem nesse raio-x? Alan, Denise, Rayana, Priscila, Simone, Holanda. O que tem nesse raio-x? Nada? Zero boi? E agora, melhorou? Meu irmão, pneumotórax, velho. Diga aí que negócio discreto da porra. Isso aí passa batido, fácil. Aqui agora no zoom dá pra ver, né? A linhazinha do pulmão aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Mas, meu irmão, que raio-x. Que raio-x traiçoeiro, viu? Esse daqui é daquele que... É daquele que vem com o processo junto, né? Que o cara deixa passar o pneumo. O cara morre, depois é bronca. Próximo. Nós temos o quê? Mesma coisa, né, turma? Mais um pneumotórax. E mais uma vez à direita. Uma cardiomegalia expressiva também. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Isso é, se o computador... Se o PowerPoint ajudar. Olha aí, ó. Outro pneumotórax no mesmo canto, velho. No mesmo canto. Olha a linha do pulmão aí. Beleza? Temos outro hidropneumotórax, Denise. Olha aí, ó, Simone. Mais um. Tô mostrando vários pra vocês porque o pneumotórax realmente é muito importante, tá, turma? Olha a linha do pulmão descendo aqui, ó.
ar na parede torácica, comprimindo o pulmão. Olha aí, ó. Beleza? E um derrame aqui embaixo. Provavelmente foi um trauma. Uma pancada que o cara levou, derramou sangue lá embaixo e fez o pneumotórax, né? Beleza? Mais uma. Aqui nós temos uma contusão pulmonar, tá? Pele, como é que você sabe o que foi uma contusão pulmonar? Veja que, Denise, a densidade, viu, Simone? Desse lado é bem diferente da densidade desse outro. Você concorda? Esse lado, de uma maneira mais homogênea, vamos tirar a parte do pneuma agora, tá? Vamos falar dele agora não. Mas a densidade aqui, desse lado direito pro lado esquerdo, tá bem diferente. O pulmão tá todo mais opaco, um pouco mais cinza, um pouco mais claro do que o lado esquerdo. Esse paciente ele levou uma pancada do lado direito, tá, turma? Ele levou uma pancada. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver se a gente consegue ver outras coisas. Esse lado aqui. Só um segundo, tá? Ó, vamos lá. Ó. O pneumotórax aqui, ó, subindo. Isso aqui é uma contusão pulmonar expressiva, inclusive, uma pancada muito grande do lado esquerdo ou do lado direito. Parece que tem fraturas, né? Indícios de fratura por aqui, ó. Por aqui. Geralmente isso aqui acontece muito com acidente. O cara tá de moto e o carro ou o caminhão bate nele. Geralmente esse tipo de achado eu já vi muito em pacientes desse tipo de acidente, dessa mecânica do trauma, né? A pancada toda no tórax. Aí geralmente faz isso. Faz o pneumo e faz a contusão pulmonar junto. Isso é bem comum. Se não tivesse pneumotórax, eu não pensaria em contusão, porque parece aquela opacidade algodonosa. Denise, aí vem aquela questão, Denise, a questão da clínica, né? Porque se eu mostrar somente a imagem, sem o contexto, você pode pensar também. Eu concordo com você. Mas se eu te disser que isso é um trauma, aí tu vai pensar realmente em contusão, né? Não faz sentido no contexto de outras situações, mas no contexto do trauma, a contusão faz sentido. No contexto de um paciente respiratório, faz sentido isso que você está falando. Mas ótimo, porque assim, isso que você está falando é justamente fazer as analogias das imagens com o que pode ser, sem clínica nenhuma. A gente deixar a nossa mente livre de viés. Porque quando eu digo que é um trauma, você já vai para a cabeça do viés, né? Entende? Quando eu dou o caso clínico, o cara já vai com viés. E aqui é uma aula que eu não quero viés. Esse caso foi do meu plantão. Vamos lá. Foi o seguinte. A história desse caso eu preciso contar pra vocês, mano. Preciso. Essa daqui eu preciso contar pra vocês de verdade. Eu vou até cortar pra mim. Olha aí, ó. Cadê? Deixa eu ver quem é que tá aqui online. Ao vivo. Ao vivo, online. Quem vai escutar essa história ao vivo? Denise, Bárbara, Alain, Rayana e Simone. Estava eu de plantão. De boa. Era um domingo, se não me engano. Isso faz uns 2 meses. Quando penso que não, a recepcionista foi procurar minha colega de plantão, minha amiga, e falou que tava um pouco falta de ar, tossindo, só que ela tava cansada, porque também tava com febre, tossindo, enfim. E aí, minha colega auscultou ela, ela era recepcionista, tá? É recepcionista. E aí auscultou ela, aí viu que tava assimétrico. Assimétrico. Aí me chamou. Aí disse, ausculta aqui também, pra gente ver. Aí eu fui e auscultei, né? Aí quando eu auscultei, eu disse, rapaz, tá assimétrica aqui. Só que eu não imaginei que era um pneumo. Foi que eu imaginei. Eu disse, rapaz, deve ser uma pneumonia grande ou um derrame pleural. É isso que a gente imagina, um paciente respiratório com auscultar assimétrica, tossindo com falta de ar, você vai pensar nessas coisas, né? É demagogia de pulmão, essas coisas assim. Beleza. Aí ela disse, vou abrir uma ficha pra mim, que era no particular. E ela tinha um plano justamente desse lugar que eu trabalho. Aí ela foi, abriu a ficha e fez o raio-x. Mano, eu tava almoçando, velho. Almoçando. Aí começou a turma me ligar. Me ligou a galera da rádio, que laudou. A galera que fez o raio-x. Começou a minha colega de plantão me ligar. E disse, olha aí a imagem, vê o que é que tu acha. Meu irmão, quando eu vi... O radiologista começou a me ligar, né? Dizendo, meu irmão, esse paciente aí tá grave, tá não sei o quê. Quando eu vi,
Veja o pneumotórax, meu parceiro. Olha, espontâneo, viu, turma? Olha o pulmãozinho dela aqui, ó. Só a lembrança, meus amigos. Só a lembrança de pulmão. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Vocês estão vendo? Só a lembrancinha do pulmão. Tudo isso é real. E só a tainha de pulmão. E veja aqui, eu disse, velho, bota no negativo e me tira uma foto. Ó, isso aqui é o zoom, tá, da imagem, tá, turma? Olha o pulmão dela aqui, ó. Deixa eu desenhar de novo. Aqui, ó. Né? Isso aqui é o pulmão dela, isso aqui tudo é ar, né? Ar, ar. E aí o que aconteceu? Vamos lá. Vou falar pra vocês. Eu disse, bota no negativo. No negativo às vezes ajuda, turma. Ó, no negativo dá pra ver bem direitinho o pulmão dela comprimido, né? Aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo? Que interessante. Então, vai uma dica aí pra vocês. Quando tiver muito em dúvida do que é, pede pra colocar no negativo. Agora, lógico, que tem que ser no computador, né? Tem que ser uma radiografia digital. Pra botar no negativo e você visualizar isso aí, direitinho. Mas olha o pulmãozinho dela espremidinho aqui, ó. Tchuu! Né? Que onda, né, velho? Resumindo, a gente drenou e eu levei ela pro... A gente drenei, internei ela ficou bem e já voltou a trabalhar já. E uma coisa que me marcou desse caso foi que ela instabilizou muito rápido. Nesse caso, assim, coisa de meia hora, 20 minutos, ela já estava saturando 86% em ambiente com turgência jugular e hipotensão. Então, pneumotórax, turma, não se brinca. Eu coloquei muita imagem aqui, a maior parte da aula foi do pneumotórax. Mas eu coloquei muita imagem justamente por isso. Pneumotórax você tem que correr, mano. Tem que correr porque sistema fechado, cada vez que o paciente respira e tosse, aquilo ali aumenta, comprime mais o pulmão, comprime mais o mediastino, prejudica a oxigenação, prejudica tudo. Então, pneumotórax tem que correr. Resenha, né, velho? Coisas que acontecem com o médico, no plantão do médico. E aí, assim, depois a gente conversando, eu disse, o nome dela é Juliana. Juliana, você deu a maior sorte da sua vida. Você ganhou na sua Mega Sena. Porque se você tem isso fora de um ambiente hospitalar, você estava morta. Porque daqui que a galera chegasse, que fosse conduzir uma PCR, que fosse desconfiar que aquilo ali era um pneumotórax, não tinha como, porque foi espontâneo. Foi tossindo, entendeu? Então ela ganhou uma nova chance de viver. Né? E aí depois que ela teve consciência disso, foi que ela, pô, realmente... Mas é verdade, velho. Quem é médico sabe que isso daí, se tivesse na rua, tinha morrido, bicho. Qualquer médico que fosse, até médico que fosse abordar, que começasse um RCP, não tinha como desconfiar que era um pneu, né? Impossível. Mas escapou. Então é uma história interessante, né, velho? Uma história ótima para um pneumotórax. Olha essa daí, ó. Essa nova radiografia. Tirando a parte da prótese da coluna, o que nós temos? Essa é pegadinha. Paciente fez uma lobectomia da parte inferior do pulmão direito há vários anos. E aí ele ficou com esse pulmão aí, ó, desse jeito aqui. Aqui não tem pulmão, tá, turma? Aqui é só basicamente ar, umas calcificações nos arcos costais aqui e mais nada. Daqui pra cima começa o pulmão. Ela tem essa cicatriz aqui, ó, que ela me disse que foi de tanta drenagem torácica que já fizeram nela. Ela tem um problema de pulmão lá, fazia pneumotórax que só a porra. Ó, ela tem essa calcificação arredondada aqui, que ela disse, ó, depois que fizeram várias drenagens no meu pulmão, eu fiquei com isso aqui, ó. E pra aqui pra baixo não tem pulmão, né? Então é só ar. Agora, veja, essa radiografia dessa paciente aqui, ainda bem que ela tinha me dito antes, né? Porque se eu pego um raio desse aqui, eu quase endoido, meu parceiro. Aqui é maluquice, meu velho. Se o paciente não fala o que é que ele tem, que já mexeram se já mexeram ali, né? Tá doido, mano. É resenha. Mas acontece mesmo, viu? Aqui, ó. Isso aqui tudo é ar, né? Que não existe pulmão aqui nessa região. E ela até vive bem, viu? A atleta e tal. Beleza. Vamos para a próxima patologia, meus amigos. Vamos para a próxima. The next step. Vamos lá. Rapidinho, olhou, falou. O que temos no raio-x? Veja, a gente falou de pneumotórax, que era ar entre o tórax e o pulmão, comprimindo o pulmão. Aqui é ar também, mas é em outra região. Qual o problema desse raio-x? Denise, Simone, Rayana?
Bárbara, Alan, qual é o problema desse raio-x? Na visão de vocês. Pneumomediastino, perfeito, Denise. Pneumomediastino, ou seja, é ar entre o mediastino e o pulmão, né? A gente consegue perceber é por aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu botar na canetinha para riscar aqui, ó. Essa linha aqui do mediastino, ó. Oh, Senhor, me ajude. Esse PowerPoint tá me fazendo uma raiva tremenda hoje, viu? Mas eu vou vencê-lo. Ó aqui, ó. Ó a linhazinha do mediastino aqui, ó. Isso aqui tudo é ar, viu, turma? Ó. Ar onde não era para ter ar, né? E aí, isso aqui geralmente acontece por alguma coisa de traqueia, viu, turma? Ó aqui, ó. A linha do mediastino aqui. Na verdade, essa é a linha do que separa o pulmão do mediastino. E aqui é ar, né? A linha subindo aqui, ó. Sobe até aqui, mais ou menos. Beleza? Isso é um pneumomediastino. Perfeito. Perfeito. PL, o que se faz com o pneumomediastino? Resolve a causa. O pneumomediastino por si só, ele não tem um tratamento específico. Você não vai drenar o pneumomediastino. Por quê? É um escape de ar de um lugar que já tem ar para um lugar que não tem ar. Você resolvendo a causa, ele tende a ser reabsorvido. Essa é a tendência. Você resolvendo a causa, ele tende a ser reabsorvido. E agora? Esse aqui é difícil, mano. Esse raio-x é difícil que só a porra. Essa é a verdade. Desculpem o palavrão. É difícil, mano. Esse raio-x é difícil. Sabe qual é o start pro cara desconfiar desse raio-x aqui? O start é a história clínica. E o segundo start é o que tem no subcutâneo. Perceba que aqui no subcutâneo ele tá normal. Aqui tá normal, né? E o que é que tem lá em cima, turma? O que é que tem aqui em cima nesse subcutâneo? Quero que vocês falem no chat. O que é que tem aí no subcutâneo? Ar, né? É o enfisema subcutâneo. Aí quando você se liga que isso é enfisema subcutâneo, você vê o pneumomediastino. Aonde? Não necessariamente o pneumomediastino ele vai ser uma linha, viu, Denise? Perceba que toda essa região ao redor do mediastino está cheia de ar, ó. Percebe ela aqui subindo, ó? Toda essa região ao redor do mediastino está cheia de ar aqui em cima, ó. Vou dar um zoom para você. Dá uma olhadinha. Espera aí, só um segundo. Só um segundo, porque o PowerPoint hoje, ele tá com raiva do PL. Certo? Mas ele não vai me vencer. Ó aqui, ó. Percebe? Toda essa região aqui de ar, ó. Parecendo umas tranças. Tudo isso aqui ao redor do mediastino. Só que tá pela frente. Como tá pela frente, a gente não vê o contorno, né? Mas aqui, ó. Você vê aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Certo? E sabe o que foi isso aqui, Denise? Veja que isso aqui geralmente é problema de árvore traqueobrônquica. Às vezes, por exemplo, você faz uma intubação errada, lacera a traqueia do paciente e acontece isso. Nesse caso foi, sabe o quê? Veja que bizarrice. O cara comeu um osso de galinha. O osso de galinha impactou aqui nessa região. Olha a porra do osso aqui. Fez o pneumotórax, o pneumomediastino. E olha o tanto de ar de enfisema que fez aqui no pescoço. Tudo isso aqui é enfisema, ó. Ar. Muito ar, né? Todo enfisema. E o osso de galinha aqui. Miserável do osso, rapaz. Ah, filho do ego. Ah, isso aqui é ocioide, tá, turma? Essa calcificação na frente é oioide, tá? Calcificaçãozinha. Mas aqui o osso aqui impactou a porra do osso. Lacerou a traqueia. Fez a porra do enfisema, meu amigo. Que osso de galinha miserável. Filho de uma peste. Acho que esse cara nunca mais vai comer galinha na vida, viu? Porra. Tu vai falar, quer comer uma galinha? Ele vai dizer, vai se arrombar, porra. Porra de galinha. Tu vê que eu comi galinha quase morro. Veja, errado não tá, né? Errado não tá, né? Uma vez que ele comeu galinha quase morre, é verdade. É porque ele que comeu o outro também, aí não dá, né? Não é isso? E aqui tem o quê? Esse é difícil também, viu? Esse é difícil. Lembra o que é que a gente vê? Ó, vamos lá. Pulmão. Densidades do pulmão, ok, né? De maneira geral, ok. Coração, ok. Subcutâneo, olha em cima e embaixo. Subcutâneo embaixo, ok. A barriga, abdômen, ok. Subcutâneo dos dois lados, ok. Eita, pé, lá em cima do subcutâneo tem um negócio, né?
Tem um negócio lá em cima. O que é que tem lá em cima, Denise, Simone? O que é que tem aqui em cima? O que é isso aqui? Hã? O que é, turma, isso daqui, ó? Mesma coisa, exatamente. Enfisema. Quando você vai descer, olha aqui o danado do pneumomediastino, Denise. De novo, Denise. A discreta linha ao redor do coração aí, ó. Olha. Dá pra ver dos dois lados, ó. Dá pra ver essa linhazinha subindo aqui, ó. Tá vendo, ó? E essa daqui, essa outra aqui, ó. Vocês estão vendo? E se todo mundo tá vendo o pneumomediastino, digita TO. T-O. T-O. Digita TO. T-O. Se todo mundo tá vendo o pneumomediastino, digita TO. Vai. Bora, meu povo. Vocês que estão ao vivo aí. Já tá acabando já, pô. Bárbara Alain, bora. Rayana. Beleza. Qual é o tratamento para o pneumomediastino? Resolver a causa. Isso aí é reabsorvido, tá? Esse ar, ele é reabsorvido. Mas a laceração da traqueia que causou isso aí, da árvore traqueobrônquica, precisa ser resolvida. Beleza? Aqui já é uma avacalhação maior, né? Veja que isso aqui é uma avacalhação gigante. Não é isso? Aqui a gente tem um pneumomediastino com enfisema subcutâneo. E aqui nós temos o enfisema subcutâneo gigantesco bilateral. O pulmão tá até normal, por que pareça, né? Mas quando a gente olha todo o subcutâneo, tá todo alterado, velho. E essa alteração que você vê aqui no tórax em cima é porque a pele em cima do tórax está cheia de ar. Aí dá essa sensação de que tem uma cor no pulmão, mas não tem. O pulmão aí tá ok, tá joinha. Agora o enfisema subcutâneo tá grande. Beleza? Esse enfisema é grande, né, turma? Beleza? Vamos para a próxima imagem. Pum! Ai, meu Deus, Pélio, que molesta é isso? É aquelas imagens que você olha e faz, meu Deus, isso é o quê? Isso é alça de intestino? Isso aqui é, sei lá, é tuberculose? Isso aqui é abscesso? O que é isso, PL? Meu Deus! O que vocês acham que é isso aí? Beleza, Rayana? Um beijo pra você e pra seu esposo. Parece cicatricial, fibrose. Chegou perto, viu, Denise? Sabe o que é isso aqui? Vamos lá. Quando a gente olha o pulmão da direita, já é um pulmão meio chumbado, né? Ele tem algumas radiopacidades, algumas tramas mais marcadas. Ok. Quando a gente olha o da esquerda, nós temos, é como se os lobos, é como se acontecesse isso aqui, ó. É como se lá nos bronquíolos na ponta, ele coletasse bolhas de ar, certo? Bolhas de ar. Isso aqui é o que a gente chama de bronquiectasia. São bronquiectasias no final dos brônquios coletando bolhas de ar. Pele, como é que eu diria o que é que tem? Bronquiectasia em pulmão esquerdo. Essa é a definição. Isso aqui é a bronquiectasia no pulmão esquerdo. Expressiva, inclusive, tá? Já bem mais grave. Costuma ser tão grave assim não, mas veja. São várias bolhas de ar dentro do pulmão, né? Vocês conseguem perceber isso? Isso é bronquiectasia, isso é coisa de pneumopatia estrutural, tá? Beleza? Bronquiectasia. A mesma coisa aqui, turma. Bilateral predominante à esquerda, mas é coisa de bronquiectasia. Várias bolhas de ar. Olha quanta bolha de ar tem aqui, ó. É só bolha, né? Bolha, 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 bolha. O que você acha que é nível hidráulico, na verdade, é bolha sobre bolha. Aí faz esse nível. Uma bolha na frente e outra atrás. Essa transposição, essa diferença entre uma bolha e outra faz esses nivelzinhos, né? Você tem uma bolha aqui, ó. Outra aqui, aí faz essa diferença, né? Muita bolha, velho. Muita bolha. Tem bolha aqui em cima também, né? Mas tem mais na base, né? Do outro lado também tem, ó. Do outro lado também tem muita bolha, né? Bolha, 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 bolha. Bronca, meus amigos. Bronca, 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 né? Não é isso? Então, o que acontece na bronquiectasia, galera, é isso aqui, ó. Vê. Você tem um pulmão normal em que o brônquio não tem nenhuma alteração. E aqui na bronquiectasia, o que acontece é que começa a fazer bolhas de ar, né? Como nessa foto aqui, ó. Começa a fazer bolhas de ar. Como se fosse escape de ar com inflamação junto com o muco.
Aí pode fazer também um pouco de nível hidroaéreo, como você está vendo, mas geralmente o nível hidroaéreo é bolha por bolha, certo? Então isso é a famosa bronquiectasia. Isso daqui é um fator de risco expressivo para um germe muito conhecido da terapia intensiva, um germe que causa muita infecção hospitalar. Qual é? Paciente com bronquiectasia tem fator de risco para qual bactéria, turma? Alguém lembra? Paciente com bronquiectasia... Eita, tá acabando a aula, viu? Ó, paciente com bronquiectasia tem fator de risco para uma coisa chamada Pseudomonas. Isso aí, acertou, Denise. Quase que não... Ela falou que não sabia, mas depois falou, né? Você tá escondendo o jogo, Denise. Isso não se faz. Viu? Resenha, ó, Pseudomonas, tá? Isso quer dizer que se um paciente entra numa evidência de uma infecção do trato respiratório e tem alterações como essa, você tem que tratar com antibióticos que cobrem Pseudomonas. Quinolonas, especificamente levofloxacino, um tazocin, coisas desse tipo, tá? Beleza? Tranquilidade. Próximo slide. Nós temos aí, ó. Olha aí, ó. Nós temos aí várias alterações, né? Nós temos primeiro o aumento expressivo da densidade de ambos os hemitórax, mas principalmente do direito, tá? Além disso, nós temos uma densidade, a margem, né? Uma margem bem definida aí do lado direito que corresponde ao pneumotórax, justamente ao pneumotórax, tá? Acho que derramou um pouquinho de líquido aqui, por conta dessa densidade. Esse foi um paciente vítima de trauma, tá? Pancada expressiva, tem várias fraturas de arcos costais, ele tem, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó, aqui, ó. Tem várias fraturas de arco costal, vocês estão vendo aqui, ó. Contusão pulmonar expressiva, pneumotórax, bronca, velho. Paciente gravíssimo, tá entubado, ó. Tubo orotraqueal, tá com a sondazinha nasogástrica. Na verdade deve ser uma nasointeral, né? Mais fininha. É isso. E é um paciente extremamente grave, turma. Pancada expressiva no tórax. Fez tudo isso daí. Realmente faz, tá? Uma coisa importante de ser ressaltada é o desvio da linha média. Ou seja, você tem um desvio desse mediastino com efeito de massa para a direita. Você consegue perceber isso? Consegue perceber isso? Que é um paciente, por exemplo, ele não teria um estigma de cardiopatia, mas ó, o coração dele tá para cá, ó. O coração dele aqui, ó. E eu arrisco dizer que o coração dele acabou por aqui, assim, ó. Tá? Efeito de massa. A gente tem que entender esse efeito de massa também para tomar nossas condutas. Fraturas costais, a gente vê várias, né? Bilateral, inclusive. Aqui, ó, deixa eu apagar, vou dizer. Ó, temos fraturas, né? Várias fraturas, olha aqui, ó. Tá vendo, Denise? Olha o tanto de fratura. Fratura aqui, ó, fratura. Provavelmente ele fez um tórax instável, né? Várias fraturas. Fratura desse lado aqui também. Fratura. É bronca, velho. Paciente grave. Deixa eu ver se eu consigo achar mais alguma coisa aqui. Não, acredito que só isso mesmo, né? Fratura, contusão, pneumotórax, desvio de linha média, fraturas de arcos costais. Sim, aí tem enfisema subcutâneo também, né? Aqui, ó. Enfisemazinho subcutâneo, né? Não é isso? Alguém consegue ver mais alguma coisa além dessas que a gente já falou? Quem quiser falar, exame ruim esse, ficou mesmo. Beleza? Mas é um paciente extremamente grave, tá, turma? Extremamente grave. Próximo. O que é isso, meu Deus? Aonde vamos parar com essas radiografias que o PL tá mostrando? Aqui nós temos o quê? Primeiro, pulmão tá normal, sim ou não? Pulmão tá normal, né? Não é isso? Pulmão tá normal. Subcutâneo, de cima a baixo tá normal. Abdômen normal. O problema aqui tá onde? No mediastino. Mediastino largo, né, velho? Olha a largura desse mediastino aqui, ó. Ui! Mediastino largo. Nós temos aqui uma traqueia que parece que tá até desviada, né? Aqui, ela aqui, ó. Desenhei horrível, tá? Mas é isso. Traqueazinha desviada. Como se fosse um efeito de massa, né? Então nós temos um alargamento do mediastino
esse desvio de traqueia para a direita. Isso aqui é, sabe o que, turma? Câncer de pulmão. Câncer de pulmão. O paciente fuma com alargamento de mediastino, desvio de traqueia, efeito de massa, densidade de parte mole. Olha aí, Denise. Olha como é importante entender essa história da densidade. Densidade de parte mole, mano. É densidade, isso aí não é densidade de pneumonia, isso aí não é densidade, isso é densidade de massa, velho. Mesma densidade do mediastino completo aí, ó. Isso é câncer de pulmão, tá? Neoplasia pulmonar. Próximo. Sim, aqui é a mesma imagem, tá, turma? A mesma imagem. Mas você consegue ver também aqui nessa região que você tem aqui também uma densidade muito grande, né? Nessa base. Pode ser outra imagem associada também. Deixa eu ver aqui. Só um segundo para apagar isso aqui. Próximo. Novamente, nós temos o que aqui? Pulmão. Quer dizer, aqui, pele, pô, aqui o pulmão parece que tá estranho. É, eu concordo. Sabe o que é isso aqui, turma? Como é que eu descreveria essa imagem? Como é que eu descreveria essa imagem? Primeiro, você tem um aumento expressivo da densidade do hemitórax, tanto medial quanto superior direito. É. Aqui, ó. Aumento dessa densidade aqui. Bem delimitado, com uma densidade relativamente homogênea e densidade de partes moles. Perceba o seguinte. Perceba que você tem uma massa que obstrui a parte do brônquio direito e faz com que essa parte do pulmão faça uma atelectasia. PL, o que é que me faz pensar que esse pulmão de cima colapsou? Faz isso aqui, ó. Preste atenção nesses achados. Isso aqui é ouro. Vocês percebem esse sinal? É sinal do S isso aqui, ó. Isso é coisa de neoplasia, certo? É como se ela estivesse nascendo, turma, do mediastino e crescendo pro pulmão, né? Não é isso? E aí quando você dá o zoom, você percebe o brônquio comprimido. Deixa eu só tirar essa imagem aqui. Aqui, ó. Só um segundo, tá? Porque esse meu... Ó, aqui, ó. Perceba que o brônquio... Perceba que o brônquio vem aqui, ó. Olha como ele tá fininho, ó. Isso aqui é ele, ó. Olha a diferença do esquerdo, ó. Percebem? Como ele tá bem comprimido, ó. Olha ele aqui, o direito bem fininho e o esquerdo normal, ó. Brônquio direito fininho, esquerdo normal. Tem uma massa aqui, ó. Isso aqui tudo é uma massa, turma. Isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Comprimindo esse brônquio direito, fazendo uma certa atelectasia desse pulmão da parte superior. E aqui para baixo é pulmão normal, né? Beleza? Então, esse sinal do S é bem característico, Denise, ó. Esse sinal do S, aqui, ó, é o sinal de neoplasia pulmonar. E tem várias imagens assim, velho. Olha essa outra aqui, Denise, mesma coisa. Você tem um mediastino largo, que quando chega nessa parte aqui, faz esse sinalzinho do S aqui, ó. A massa mediastinal. E olha que aqui ela também tá fazendo uma força desviando o mediastino, né? Outra coisa que tem é que ela acaba puxando o diafragma para cima também por conta do efeito de massa e por conta da atelectasia desse lobozinho aqui, ó. Percebe que esse... Ah, pô, deixa eu desenhar aqui, ó. Calma. Se essa... Se ele deixar... Deixa eu apagar isso aqui, rapidinho. Estamos acabando, viu, turma? Estamos acabando, finalizando. Só um segundo. Apaga aqui, ó. Ó essa cava aqui, ó. Essa cava aqui é pulmão tentando se expandir mais. Pulmão tentando se expandir mais. Deu uma cavada no coração, né? É o pulmão que tentou se expandir mais. Aqui fez a atelectasia de lobo superior direito por conta dessa massa que tá aqui. Olha como a traqueia tá desviada aqui, turma. Certo? Olha como a traqueia tá desviada aqui. Olha o sinal do S, Denise. Olha o sinal do S. Então você tem uma massa nessa região aqui. Nessa região aqui. Que tá fazendo essa. Tá comprimindo o brônquio direito. Fazendo essa atelectasia. Fazendo o pulmão se expandir mais. Empurrando o diafragma. Então veja que isso aqui é um clássico de neoplasia pulmonar. Um clássico de neoplasia pulmonar. Certo? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Parece pouco com EPM, eu fico confusa também. Ah, tá.
Denise, a densidade é bem parecida. A densidade pode parecer um edema loculado, mas o edema loculado, ele geralmente tem a base pleural, tá? Ele geralmente é aqui, ó, na base pleural. Quando é mediastino, dificilmente é empema. Por quê? Porque reabsorve muito rápido. Dificilmente você coleta um líquido ao redor do mediastino, é muito difícil. Geralmente a coleção de líquido é periférica, ou seja, ela é mais em seio cardiofrênico, ela é mais na parte distal, tá? Porque a reabsorção é muito pequena. Quando é aqui, é mais neoplasia, tá? Beleza? Mas a sua observação é super válida, importante. Essa é a imagem que, por vezes, a gente vê em alguns pacientes e é a imagem que a gente não gosta de ver. Imagens bem delimitadas, algodonosas, bilaterais, clássico de metástase pulmonar. A literatura chama isso aí como cannonball, tá? Como se fosse bola de canhão, eles chamam, né? Cannonball. Então, são metástases. A gente pode escrever isso aí como múltiplos nódulos pulmonares bilaterais. Então isso é compatível com metástase. Outra, mesma coisa. O paciente tem até um catetezinho, né, aqui. Tem um catéter. Deve fazer a químio. E também tem metástases pulmonares. Diversas metástases em bola de canhão. Então são imagens tristes, mas que sempre que a gente avaliar essas imagens, sempre que a gente pegar esses casos, tem que lembrar de metástase pulmonar. Ó, outra imagem. Imagens, nódulos arredondados bem delimitados com densidades de parte, quase densidade de parte mole em ambos os pulmões. A pele pode ser tuberculose miliar? Você pode pensar em tuberculose miliar também, mas tem que ver o contexto, né? Pode pensar também em pneumocistose? Pode também, mas nesse caso aqui é neoplasia. Confirmada, tá, turma? Então são imagens que você não tem que esquecer, tá? Beleza? Tranquilidade. Turma, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje sobre raio-x. Foi 1h06. Veja, semana passada nós falamos da primeira parte do raio-x. Nessa semana a gente finalizou o raio-x da parte de tórax, mais especificamente pulmão. Próxima semana a gente ainda vai ter raio-x de tórax, tá? Por quê? Vamos lá. Deixa eu ver quem tá aqui ao vivo ainda. Luciana, Denise, Bárbara, Alan, Simone. Próxima semana, turma, a gente vai ver o quê? Deixa eu só falar para dar um spoiler para vocês, ó. Próxima semana a gente vai ver. Eita, tá aqui a minha lista não. Tá. Mas eu vou falar o que eu lembro, ó. Próxima semana a gente vai ver tudo de coração, então derrames pericárdicos, cardiomegalia, ectasias de aorta, aneurisma. Vamos ver coisas de abdômen também, algumas coisas, hérnia de hiato, hérnia de diafragma. Vamos avaliar os dispositivos. Como a gente avalia um dispositivo, se o dispositivo está bem posicionado, um cateter venoso central, um dreno de tórax, um tubo orotraqueal. Vamos avaliar também uma sonda nasointeral. A gente vai avaliar tudo isso, esses dispositivos. É a aula complemento, tá? É a aula que avaliar PICC line, enfim. Avaliar todos esses dispositivos e algumas outras coisas extra pulmão. Porque as duas primeiras aulas foram só pulmão. Agora a gente vai ver aulas extra pulmão. Beleza? Tranquilidade. Muito, muito, muito obrigado pela atenção de vocês. São aulas que às vezes não são tão dinâmicas ou que não são tão instigantes, porque é mais imagem a gente comentando, mas são aulas necessárias. São aulas que todo mundo precisa ver, são aulas que são imagens que todo médico precisa se deparar, saber o que é e saber o que fazer, né? Então, a intenção dessa aula é fazer você evoluir anos de olho clínico, de olho no raio-x. Por quê? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, eu queria que um médico, que um professor sentasse e me mostrasse tudo isso em uma ou duas aulas. Tudo de pulmão que eu preciso saber. As coisas que eu preciso ver e saber. Pronto. Eu mostrei para vocês nessas duas aulas. Foi 1h30 na aula passada e foi 1h10 nessa daqui. 2h40 minutos só sobre pulmão. Só sobre raio-x de pulmão. E ainda tem gente que acha que ser médico é fácil, né? Mas é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto sempre. É coisa, viu? Eu tô em GO. Era pra estar estudando GO, mas eu gosto de clínica, eu gosto de imagem. Aí tô aqui, pele me desviando. É isso aí, ó. Você está no caminho da luz. Esse negócio de GO é foda, pô. GO é pesado. Mas GO é bom. O que o cara tem que saber de GO? As urgências de gineco. Um pré-natalzinho básico. Saber fazer um parto. Isso é o mínimo. Você sabendo fazer um pré-natal, sabendo fazer um parto e sabendo as emergências do G e do O, acabou-se.
O resto é resto. Não me pergunte de contraceptivo, não me pergunte de fertilidade, porra nenhuma que eu não sei. Eu não sei de nada. Se você me perguntar o que eu sei de GO, só sei urgência, fazer um parto, e nem pré-natal eu sei direito, que eu não trabalho com pré-natal. Eu sei só o básico do tempo que eu estudava, eu vejo uma coisa ou outra quando um amigo me pede alguma coisa. Mas eu acho que todo médico tem que ter essa... Tem que saber fazer um parto, mano. A minha já que você falou, eu vou citar. Eu acho que tem coisas na medicina que são tão básicas que todo médico tem que saber. Exemplo, vacinação. A gente vive num país que é campeão de vacinação. O médico tem que saber vacinação, mano. E não é difícil não, mas tem que saber pra orientar a população e tal. Outra coisa, tem que saber fazer um parto, velho. Ah, não, mas eu sou anestesista, eu sou nutrólogo. Foda-se, meu amigo. Tem que saber fazer um parto, porque na hora que alguém estiver parindo, no lugar, vão procurar você. E você tem que saber fazer o parto. Não é não? Eu tô errado, tô? Tô certo, pô. E aí é o seguinte, na aula, na nossa comunidade tem aula sobre parto, velho. Tem 2 ou 3 aulas sobre parto. Tudo que eu sei sobre parto eu falei pra vocês lá. É só chegar e assistir, tá? Se não tiver distócia, tá bom. Aí distócia fudeu, meu amigo. Apresentação pélvica. Puta que pariu, fudeu. E agora, o menino pélvico, vê? Bagaceira. Beleza? Valeu, turma. Um beijo no coração de vocês. PL, seu amigo, vai ficar por aqui. Um bom...